Prontinho. Boa noite. Mais uma terça-feira nós estamos aqui. Agradecer a Deus por essa dádiva, dele nos colocarmos juntos aqui novamente, né? Para que nós possamos rever os amigos e ao mesmo tempo fazer um aprendizado gostoso, como é essa do nosso grupo de estudo. Que eles possam estar nos abençoando em todos os assuntos aqui tratados e que todos os assuntos sejam em prol da nossa classe. Como tem pouca gente hoje, acho que dá para nós correr todo mundo aí, desejar uma semana cheia para todo mundo, uma antecipação de Natal aí, quem não vier da semana que vem, que vai ser a confraternização. Feliz Natal para todo mundo. Vamos abraçar aí, desejar um Feliz Natal, uma boa semana para todo mundo. Caio, Feliz Natal para você, uma boa semana. Tudo de bom. Uma boa semana para você, Feliz Natal, tá bom? O senhor também. Doutor Marcelo, uma boa semana para você. Também. Ô, doutor, cá, uma boa semana para você. Boa semana para você. Vai lá. Não tem, desliga. Tava ligado aí. Eu falei, que é isso, né? Fazer a oração que o Pai nos ensinou. E nesta oração, eu gostaria que todos, não sei se todos ficaram sabendo do falecimento do irmão do presidente ontem, e nós possamos colocar o nome dele, né? Pedir a Deus uma vida eterna para ele, e nessa oração cada um concentre e possa dedicar essa oração à alma do Edivaldo, né, não? Evaldo Ribeiro da Cunha. Tá? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje nós temos a leitura da semana, né? A verdade e a paz. E tem o nosso amigo Robson aí que vai passar uma coleta aí de um donativo para que ele possa levar a igreja, Fábio. Aí depois você passa aí e esperamos que todos possam colaborar com você. Testando. Antes de começar a ler, fica um pouquinho. O pessoal, eu perdi meu irmão ontem, mas fica pensando nessa vida. Então,
a mulher, as filhas dele, certo? Eu achei um desespero muito grande para aquelas pessoas que estavam ficando. Então não sei por que a gente vai chegando à idade, a gente vai pensando o seguinte: nós estamos aqui. Esse corpo é somente uma morada. É claro que a gente pode sentir, quando a gente muda de uma casa para outra, a gente sente uma saudade. Mas não podemos fazer o exagero. Não pensar que tudo isso aí vai acabar. Será que essa passagem aqui de 70, 80 anos é só isso na vida? Então, para mim confortar esse pessoal lá, foi um exagero. Tanto é que o enterro dele seria hoje. Antecipamos para ontem, porque nós estávamos verificando que eles não iam aceitar. E na hora de eu tampar o caixão, foi uma maior dificuldade do mundo. Então a gente tem que viver a vida, sim, mas não se agarrar nesse corpo. Parece que esse corpo aqui tem que ser eterno. Então eu conversei com o nosso colega Manuel, eu não sou espírita, não sou protestante, não sou evangélico, sou católico, mas não é aquele católico, né? Mas eu sigo aquela região, eu acredito que essa vida não é essa vida aqui só. Tem uma coisa muito maior. Então, a gente não pode se agarrar nesse corpo, que ele já falou, que simplesmente é uma morada que o Espírito deixou aqui. Então, foi ontem mesmo, eu fui lá ver, eu fui fazer a exumação do corpo do meu pai, para afastar e colocar ele lá dentro. A gente verifica o tanto que aquilo é nada, né? Os ossos, a cabeça, as costelas todas já separadas, né? E eu vi aquilo hoje, graças a Deus, com uma naturalidade tamanha. Percebi também que aquela pessoa que estava, aquele coveiro que estava lá, ele entra lá dentro com naturalidade, parece que está pegando, muito natural. Então eles percebem que esse esqueleto, essa carne aqui, nada mais é do que uma matéria. Então, a matéria dele morreu, mas eu sei que o espírito dele é muito, muito mais, ele tem um espírito assim muito mais elevado. A mensagem que eu dei para ele é que existia uma turma lá no céu esperando a sabedoria que ele tinha aqui na terra. Isso que eu botei para ele. Eu acho que sim, porque ele é muito didático, ele sabia muita coisa de matemática, era um dos melhores professores de Goiás de matemática. Não soube, talvez, cuidar do corpo como deveria ter cuidado. Era uma pessoa que fumou muito tempo, largou de fumar e continuava com aquela, comendo e bebendo normalmente. Deveria ter, não olhou para aquele corpo, mas Deus acompanhou isso e sabia que chegava a hora e ele teria que ir, né? Então a gente fica aqui, eu tô quase normal hoje, tô mais manso talvez, e a mim me falar, por que você está tão manso hoje, né? Talvez essas coisas ele vai aprender na vida. E tudo que acontece é o que os colegas falou, nem tudo que acontece é melhor, mas acontece para melhor. A gente tem que, tudo que fazer na vida, pega um pouquinho de ensinamento e cada dia vai enriquecendo essa purificação da alma eterna. E ela tem gente, né? Isso que eu quero passar para você. Então, com a palavra. Era uma vez um rei que ofereceu um prêmio ao artista que pintasse o melhor quadro que representasse a paz. Muitos artistas tentaram. Volta. Eu estou tentando ler assim mais pausadamente. Muitos artistas tentaram. O rei olhou todos os quadros, mas apenas gostou mesmo de 2 e teve de escolher entre ambos.
Um quadro retratava um lago sereno. O lago era um espelho perfeito das altas e pacíficas montanhas à sua volta, encimado por um céu azul com nuvens brancas como algodão. Todos os que viram este quadro acharam que ele era um perfeito retrato da paz. O outro quadro também tinha montanhas, mas eram escarpadas e calvas. Acima havia um céu ameaçador, do qual caía chuva e no qual brincavam relâmpagos. Da encosta da montanha caía uma cachoeira espumante. Não parecia nada pacífica. Mas quando o rei olhou, ele viu ao lado da cachoeira um pequeno arbusto crescendo numa fenda da rocha. No arbusto, uma mãe pássaro havia feito seu ninho. Lá, no meio da turbulência da água feroz, se instalava a mãe pássaro em seu ninho em perfeita paz. Qual pintura você acha que ganhou o prêmio? O rei escolheu a segunda. Sabe por quê? Porque paz, explicou o rei, não significa estar num lugar onde não há barulho, problemas ou trabalho duro. Paz significa estar no meio desse tudo e ainda estar calmo no seu coração. Este é o significado real da paz. Reflexão. Na mensagem acima, de autor desconhecido, encontramos importante lição, de fato, em relação à percepção que temos das coisas. É normal que vejamos a paz como um quadro sereno e tranquilo em nossa vida, ao nosso redor, propiciando pela ausência da guerra, de conflitos, de tribulações, de doença, etc. Contudo, a palavra de Deus nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses. A verdadeira paz é aquela que Cristo nos dá, que nos faz sentir-nos seguros, mesmo no meio das lutas e tribulações. Tanto é assim que a palavra de Deus nos diz que também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Romanos 5, 3, 4. Somente uma paz superior, proveniente de cima, de Deus, pode nos garantir paciência em meio às tribulações. É algo que excede todo o entendimento. A semelhança do pássaro que fez sua casinha num arbusto, ao lado de uma cachoeira turbulenta. Que Deus nos ajude a desfrutar esta verdadeira paz. Que tal repassar essa mensagem praticando a mesma no decorrer desta semana e do ano que se inicia? Afinal, a paz é para todos. Boa semana para todos vocês e suas famílias. Everaldo, só uma palavrinha para você, é o seguinte: guarde as coisas boas que o seu irmão praticou, os momentos felizes que vocês estiveram, que vocês vão sentir que foi proveitosa a passagem dele. E para todos,
a gente diz o seguinte: nós não deveremos ter expectativa, nós deveremos ter esperança. Esperança no mundo que é turbulento, mas que nos dá oportunidade para vencer. Vamos aproveitar esses dias. Quantos presépios que se mostram nas igrejas estão vazios? E quantas vitrines nos shoppings estão cheias? Vamos refletir um pouco. E que Deus nos abençoe. Amém. Vamos trabalhar, pessoal? Tem pauta aí? Tem alguém? Eu tenho. Tem? Franciano, vai lá no Wagmar lá. Olha aí, 2 minutinhos. Eu só gostaria o seguinte, pessoal. Essas 3 últimas, 2 últimas, foi o nosso colega Zé Balto que mandou. Eu gostaria que vocês me mandassem a mensagem que a gente vai selecionar para a gente colocar. Nós temos o ano que vem mais 48 mensagens, se Deus quiser. 48 não, 48, né? O ano todo, né? Então nós queremos repetir essa mensagem. E eu acho que tem muita mensagem para mandar, eu acho que vocês são responsáveis por isso. Aquele que mandar, eu gostaria que ele viesse aqui e lesse essa mensagem, tá bom? Ok, Wagmar. Tá ligado aí. Alteração contratual. Coloca a minha aí ali. Vou passar para você. Geraldo. Qual que é a sua, Franciano? Não, o Geraldo já quer uma. Contador. Contador? O Halle, a quem pediu lá foi o Carlos. É sobre a aposentadoria. Não, a senhora não coloquei não. O que é mesmo? Previdência. Previdência? É. Quem mais? Só, né? Antes de entrar na pauta aqui, passar o Robson quer falar alguma coisinha. Microfone. Bom, irmãos. Boa noite. Boa noite, né? Além de contador, nós somos evangelista, consagrado pela Igreja de Deus nacionalmente, e eu sou responsável pela evangelização local, né? E coordenador de mais 10 igrejas. Então nós vamos fazer agora, dia 17, uma festa para as crianças da região, com distribuição de brinquedo, né? E aproximadamente para 200 crianças. E aí eu conversei com o presidente, com o Fábio, para estar pedindo o apoio de vocês. E nós vamos fazer essa brincadeira com as crianças a partir das 14 horas. Igreja de Deus, Vila Mengali. Ou seja, quem fala Vila Mengali quase ninguém conhece, né? É o Crimeia Leste. Porque dentro do Crimeia Leste tem 5 vilas. Então, a Igreja de Deus fica ali na Vila Mengali. Ou seja, você passa na Porta do Bretas, descendo a Pecuária, passa de frente à Praça da Liberdade, que se chama, né? Tem um quebra-mola, aí você entra à esquerda, na rua do prédio do Escócia. Lá na frente está a Igreja de Deus. Então vamos estar ali a partir das 14 horas, com pula-pula, né? Piscina de bolinha, trenzinho da alegria e lanche. E não fica barato uma brincadeira dessa. E então Deus tocou no meu coração para estar fazendo isso com as crianças esse ano. A gente já fez 2 vezes no começo do ano e vamos encerrar o ano agora com chave de ouro. E conto com a ajuda de vocês. Ok. Quem puder colaborar com o Robson, vamos todo mundo colaborar. Quem tiver o bolso costurado está difícil, né?
Aqui. O presidente pôs um cheque de R$1.000 aí, hein? Daqui uns dias tem que usar a maquininha de cartão, Robson. Daqui uns dias tem que usar a maquininha de cartão. Vou esperar correr a roda aí rápido. Que aí nós ficamos assistindo quem está doando ou não, hein? A pressão, ó. A pressão, hein? Estou igual o Edir Macedo, hein? Fazendo pressão aqui, hein? Microfone para o Wagmar aí, que nós já vamos daqui a pouco começar a falar. Ô Wesley, esse ar-condicionado não anda prestando mais não? Cadê o nosso financeiro, hein? Ô João, você é o segundo financeiro. Mais esse ar aí, pelo amor de Deus. Pois é, você já pensou? Não judiado não. Aproveitando aqui, pessoal, agradecer a presença da doutora Eliane aqui, ó. Elaine, né? Pode falar. É sempre um prazer. Só agradecer aqui, pessoal. Gente, muito obrigado. Vou passar ainda mais 3 igrejas ainda, viu? Deus abençoe vocês. Depois você fala para nós quanto for o montante. Vou passar no curso lá. Ok, então. Ok. Wagmar, alteração contratual. Eu tenho cliente, eu preciso fazer uma alteração contratual. Ainda não tinha visto esse caso. Ela era limitada, retirou o sócio, colocou uma cláusula que dentro de 6 meses ele teria que arrumar um sócio. E agora, ele para fazer uma abertura de uma conta no banco e ter um financiamento, ele precisa de um sócio. Ele vai colocar a mãe dele com 5%. Mas ela está preocupada porque o ano que vem ela mexe com a aposentadoria dela. Isso interfere ela entrando na sociedade? Ronan. Boa noite, colegas. Não interfere em ela ser sócio da empresa. Agora, se for uma aposentadoria por invalidez, ela poderá ser só sócia cotista, sem cargos na empresa, sem administração. Mas o fato de ser uma aposentadoria por invalidez, pode sim ser sócia da empresa, sem cargos nenhum. Se, por outra forma de aposentadoria, tempo de contribuição, aí pode sim ter cargo na empresa. E sem problema nenhum. Ela é por tempo, contribuição, não é por idade. Por idade. Por Mas idade. não é o LOAS. Não, não é não. Porque o LOAS não é uma aposentadoria, é um benefício. Ela vem contribuindo e tudo, então tem o Tudo tempo de bem. contribuição e a idade. Certo. Ela vai entrar só para participar mesmo, que é o filho dela, que é o dono da empresa. Entendido. Pode sim ser sócio da empresa, sem problemas. Ok, obrigado. Ok. Eli, só mais rapidinho. É o seguinte, um colega me perguntou... Você quer comentar? Você fala aí, Taide. Eu estou com um caso de uma senhora que era sócia de uma empresa e o sócio morreu, ela não aposenta enquanto não dá baixa da empresa. E ela vai aposentar por idade. Não consegue. É um caso diferente aqui do Wagmar. Ele perguntou... Ela era sócia de uma empresa. No caso Certo. dela, ela vai ser sócia. Era ou não é? aposenta. Pois é, ela é sócia de uma empresa e quer se aposentar. Isso. Aí depende do tipo de aposentadoria.
que eles querem fazer. O caso dele é diferente. O caso dele, a pessoa vai se aposentar e se pode ser sócio da empresa por tempo de contribuição. Inclusive, nós sabemos, ou a pessoa hoje aposentou por tempo de contribuição, ele pode continuar gerindo uma empresa. Não, mas essa não, ela não contribuiu nada. Ela vai aposentar por idade. Ela está com 66 anos, não aposenta. Então, isso aí não tem aposentadoria. O fato dela completar 66 anos sem contribuir não aposenta. Ela pode estar pretendendo requerer o LOAS. Aí sim, o LOAS não consegue, porque o LOAS não é aposentadoria, é um benefício previdenciário. Mas no caso dele ali também, ela está pagando ou ela não está pagando? Está pagando, contribuindo com a Previdência. Ah, tudo bem. Ela já é aposentada, não, Wagmar? Tá. Tá. Ela está contribuindo e vai aposentar. O seu caso é diferente. A pessoa não contribuiu e espera conseguir uma aposentadoria ao completar 60 anos, que é a mulher. Mas ela não vai se aposentar pelo fato de completar 60 anos, ter idade. Ela poderá ter um benefício previdenciário que chama LOAS. E isto tem as condições a se obedecer, para fazer jus a esse benefício que é o LOAS. Para aposentar, tem que contribuir. Fala, o Ronan está correto, né? A pessoa se aposentar por idade ou por tempo de serviço, ele pode continuar trabalhando normalmente. E pode participar da sociedade da empresa. Agora, a pessoa só aposenta depois se ele tiver 15 anos de contribuição e tiver a idade correta também para aposentar. Ok, vamos ver o Fábio aqui, depois o Halley. Só aproveitando que o colega falou da questão dos 180 dias ficando no contrato só ele como sócio, é facultado pelo decreto 1800. Eu conversando com o César, antes de ontem, melhor, segunda-feira, né? Ontem, ele falou o seguinte, que agora encerrou o prazo da junta comercial para aquelas empresas se manifestarem que estavam com 10 anos sem alteração. Concluindo esses trabalhos, eles vão fazer um levantamento daqueles contratos em que ficou um sócio, né, e tem o prazo de 180 dias, que tem muitos que não estão observando esse prazo. Então, se vocês têm clientes que estão nessa situação e que passou ou vai passar dos 180 dias, correr e resolver o problema, porque a junta também vai cancelar esses contratos. É justamente o caso Só um alerta. Ok, Wagmar, você ia... Tem um... Rapidinho. Pera só um pouquinho, o Halley quer falar sobre o Husky. Com referência ao que o colega perguntou, a senhora que não está conseguindo aposentar, tem ainda um outro problema, que seria a aposentadoria e a pensão do marido, porque o marido dela morreu. Se morreu, se deixou uma pensão, essa pensão, se ela for maior, se o benefício der mais do que 25% para cada membro da família, ela não aposenta de maneira nenhuma. Esse detalhe também. Esse é lá do Thaís, lá, né? Ela deve ter ficado com a pensão do esposo. Fala, presidente. Então deixa eu só ver o Wagmar ali, eu volto para você. Me fizeram uma pergunta hoje, eu não soube responder o seguinte. Tem alguns colegas contadores que ele faz a GFIP da empresa. Tem um funcionário ou não, e o prolabore do diretor da empresa. E ele coloca também o honorário dele. Isso é legal ou não? É porque você está declarando que está recebendo da empresa. Então, como você é um autônomo, a empresa, você dá um recibo para ele. Ele faz a retenção dos 11% e recolhe na GPS, através da GFIP. Tá, e no futuro esses 11% ele dá direito normal da aposentadoria? Correto. Ao invés de ser 20, é 11. Ele não tem ali aquela... Não, se a empresa for do simples, ele retém 11 e repassa 11. Se a empresa for normal, ele retém 11 e agrega mais 20 da empresa, recolhe 21. Correto. Deixa o Geraldo dar uma explicada. É obrigatório se você for autônomo. Se for empresa, aí já é nota fiscal, não tem a ver. Eu aposentei somente com esses valores retidos nas empresas. Informado, desde 2003, porque você não pode contribuir no carnê mais não, já está errado. Você tem que contribuir desde que os seus rendimentos através das empresas
atinja o teto máximo, aí você não precisa mais recolher o carnê. Então, eu aposentei com essas retenções de 11% das empresas. Várias empresas faz a retenção, entendeu? Tá, isso só até o limite, né? Porque, aí, se os seus honorários chegavam por R$10.000, você vai fazer a retenção somente até chegar ao teto máximo. As demais, aí você vai fazer uma carta, uma declaração para arquivar, para anexar nos documentos da empresa, que você já atinja o teto máximo nas empresas tais, tais e tais. Tá. Okay. E é o seguinte, peraí. Acontece que tem empresa que você declara e ele não recolhe. Isso aí que prejuízo que dá para você? Se a Previdência pode questionar, mas esse é problema da Previdência, não é seu. Tá? Não atrapalha na aposentadoria? É contado essa empresa? Se você fez a GFIP, foi informado, é provável que quando você for aposentar, ela vai querer questionar, mas não é problema seu, é problema da fiscalização, não fiscalizou. O direito, desde o momento que foi retido de você, foi descontado, você cumpriu com a sua obrigação. Agora, se a empresa não recolheu, inclusive ela está com a apropriação em débito. É até crime para a empresa, se ela não recolheu. Correto, obrigado. Uma vez informado na GFIP, gera o débito é da empresa. Presidente, depois você volta aí, Geraldo. Ô, Eli, e no contrato social? Pois eu vou ouvir o presidente aqui, eu volto com você. Tá não. Enquanto você testa aí. Testando. Agora melhorou. Geraldo, você pagava sobre o máximo, aposentou, Tá saindo fraco ainda. Tem. Só que hoje eu não estou mais recebendo honorários, mais não. Agora estou trabalhando entendeu? Quem tá recebendo honorário é minha esposa, que ela é técnica em contabilidade, então ela está recebendo os honorários e está contribuindo. E eu não sou contador mais, sou aposentado. Mas eu só vou discordar um pouquinho de vocês, que quando ele perguntou se você descontar, colocar no recibo que descontou, passa isso tudo para o empresário, o arquiteto tem uma preocupaçãozinha, você também é solidário. Lá na frente você pode esperar que vai vir. Entendeu? Tem alguma coisa na lei que você tem solidariedade sim. Na realidade, quem está falando? GFIP. Sim, a empresa até... Vamos ouvir a doutora aqui. A empresa até pode ser responsável, mas o que a gente tem percebido é o seguinte, que quando a empresa não faz o pagamento, que era obrigação dela, porque ela reteve do trabalhador, independente da atividade profissional, lá na frente, quando você vai requerer o INSS, vai requerer o benefício de aposentadoria, eles não liberam, e aí se vai ser necessário um processo judicial para você conseguir a liberação disso. Porque só o fato de você falar para a Previdência, eu recolhi, está aqui a GFIP, foi descontado de mim, não vai resolver o problema, não. Mas isso já é burocracia, porque à medida que você fez o desconto, você já contribuiu essa parte. Sim, você já contribuiu, mas isso é a encrenca que o INSS está provocando. Ela está travando a coisa. Então você tem que buscar esse direito na justiça. O que a gente tem percebido é isso, que apesar de ter o direito, vai conseguir ele na justiça, mas tem que buscar a justiça, porque junto ao INSS, pura e simplesmente, não tem se conseguido esse benefício direto, não, se a empresa não tiver feito o pagamento. Vou passar para o Ronan aqui. Pode falar, Ronan. É o seguinte, colegas, o nosso entendimento, o tratamento é como se fosse um empregado de uma empresa privada. Ele não tem, o empregado não tem poder de fiscalização para fazer com que o seu empregador recolha aquelas verbas descontadas do seu salário. O mesmo tratamento, o contador, ele presta o serviço para a empresa, cabe ao INSS fiscalizar a empresa e levantar suas verbas pendentes. O contador ou o empregado, a ela prestar o serviço, ele é o empregado da empresa, ele prestou um serviço como autônomo, a empresa reteu, aquilo está informado.
Tudo bem, pode-se o INSS negar esse direito, mas isso é líquido e certo, vai prosperar a ação. Não, isso com certeza. É justamente essa a ideia mesmo. Na hora que fala do contador, é como qualquer outro empregado. O que eu estou dizendo o que a gente tem percebido é que, normalmente, apesar de ter o direito de estar correto mesmo, o INSS tem negado. Vamos ouvir o Wendel aqui, depois o presidente, depois o Zé Walter. Eu, por uma precaução aí, eu sempre utilizo, para não ter depois ficar esperando o valor ser pago total. Eu penso que lá, não sei nem se vou aposentar, né? Porque vai, eu sempre jogo um valor, pego uns honorários e jogo a mais para ter uma reservinha ali sobrando. Ok. O presidente. Já pensou, contador? Você vai lá e vai colocando. E vamos supor assim, que o danado do homem inventou uma firma lá e registrou a firma só e haja CFIP lá. E será que ele vai conseguir aposentar? Outra coisa, ele é contador da empresa. A empresa não está pagando nada. E continua pagando para o contador. É muito coincidência, né? Cuidado. E continua tirando para o labor normalmente. Isso aí pode acontecer, mas é praticamente impossível acontecer o fato de mandar uma GFIP e esse contador, principalmente, estou falando contador, conseguir aposentar sem essa CFIP tivesse sido paga. Eu acho que não conto nenhum dedo. Meio dedo, se possível, conseguir isso. Alguém conseguiu isso? Alguém conseguiu? Vocês têm conhecimento disso? Não, estou falando contador. Não estou perguntando, você tem conhecimento disso? Espera aí, Gerson. Não tem, não existe não, viu? Não existe não. Microfone. Ok, Zé Walter. Espera aí só um pouquinho. E se eu for também, viu? Tá. Conforme o Wender disse que coloca um valor a mais, eu perguntaria, quando se aposenta, vem aquele relatório e foi descontado a maior, quer dizer, a contribuição foi a maior do que a média, é possível requerer esta diferença da Previdência ou não? Sim. Deixa o Geraldo responder aí. Espera aí, Geraldo. Quando valores a maiores, assim, R$10, R$15, o meu teve muito meses. Só que lá naquela relação, quando eles fazem a relação das suas contribuições para fazer a sua média, eles não colocam esse que foi a maior, não. Só colocam o teto máximo mesmo. Não colocam os outros valores, não, tá? Não. Coloca o teto máximo, a contribuição sobre o teto máximo. Vamos supor que o teto máximo lá foi 2.000. Se você contribuiu sobre 2.020, 2.200, ele vai colocar só os 2.000 lá naquela relação. O meu é o exemplo. Espera um pouquinho. Colocar valor é menor, porque teve os casos de alguns também que a empresa pagou e não caiu no sistema meu lá. Só que foi muito pouca coisa, eu nem reclamei. Tá? Okay, então teve alguns valores que ficou abaixo do teto máximo, alguns meses lá. Deixa eu ouvir a réplica do Ronan aqui. Ver se eu entendi a colocação do Wendel. O Wendel disse o seguinte, ele tem na empresa dele, digamos, ele tem 20 clientes. Esses 20 clientes, cada um paga para ele R$500, digamos, seja R$500, R$6.000. Por obrigação, de direito, ele teria que informar os 20 clientes para o INSS. Mas ele informa o teto, que é 3.680. Porém, aqueles clientes... Não, ele informa mais. Ele informa, portanto, 12 clientes, R$6.000. Está ultrapassando os R$3.680. Mas não quer dizer que ele esteja aumentando o valor daquele cliente. Ele informa o valor correto que o cliente paga. Só porque ele informa valor superior ao teto de contribuição. É isso que ele quis dizer, não é isso, ele? Correto. Com referência às contribuições para o INSS das empresas, eu tenho um caso, eu tenho 2 clientes que não vêm recolhendo há algum tempo. E eu estive no INSS agora recente fazendo o levantamento. Todas as minhas contribuições, lá constavam as minhas GFIP, todas que eu com beneficiário daquele rendimento, inclusive estes que não estão em atraso com a Previdência Social. O INSS não me questionou, não disse nada.
Me apresentou a relação de todos. Olha, esses clientes aqui estão como seus empregadores. Tudo bem. E lá nessa relação tem 2 que está pendente com o INSS. Aconteceu, fato, quando meu pai faleceu, ele fazia essa retenção e passava. Aqueles que não pagou, eles não colocaram na aposentadoria, não. Tinha que entrar com processo para esses valores entrar. Isso aconteceu, tá? Na realidade nós estamos muito detalhistas. Na realidade, todas as informações que você vai para a GFIP, vai para o banco de dados da Previdência. A Previdência faz o relatório. É obrigatório, a Previdência pode usar até de abuso de poder, negar a contribuição, mas é igual a doutora colocou. Entra com ação e líquido e certo, não tem problema. Vamos para o contrato aqui novamente, alteração com o Geraldo aí. O que eu estou querendo é o seguinte, eu vou fazer uma alteração contratual, criando uma filial. Lá na cláusula que diz, especifica a razão social, o endereço, já tem um parágrafo que diz que ela pode constituir filiais de interesse da sociedade. Bom, então, quando eu vou fazer uma alteração, na alteração, vou ter uma cláusula só de alteração, que é criando a filial. Estou certo? Correto. Cria a filial, a endereço tal. Só especificar que vai criar uma filial naquele endereço. É isso? Aí, porque nome vai continuar o mesmo nome, não precisa destacar a capital. Né? Aí, quando eu vou consolidar, eu tenho que colocar uma cláusula só a filial, ou eu posso colocar lá no parágrafo que já dizia que podia criar filial? Não, na realidade você vai fazer uma alteração normal. Você vai só criar a filial na alteração? Cria uma cláusula de criação da filial, determina o endereço dela. Não, aí na consolidação. O objeto dela é o mesmo, o objeto vai ser o mesmo, só vai criar uma filial no endereço. Pois você vai fazer a alteração criando a filial, depois faz a consolidação. Na consolidação eu posso colocar lá no parágrafo, onde diz que pode ser criado filial? Pode. Geraldo, deixa eu responder aqui para você, pai. Faz-se a alteração contratual com a seguinte redação, pode ser a minha redação. Fica-se criado uma filial a partir desta data, com endereço tal, ramo tal, objeto tal, com inistividade tal, pode até destacar o capital se assim convir a sua empresa. Endereço completo da empresa, todos os dados, endereço, capital social, objeto, tudo isso. Na consolidação, você vai colocar, pode-se abrir uma cláusula ou um parágrafo, possui-se uma filial estabelecida, que toda consolidação é no presente. Então, possui-se a filial estabelecida, a Rua 10, número 50, Centro, Goiânia, Goiás, com objeto de capital D. Não, Ronan, exato, eu entendi perfeitamente, muito bem explicado. Porque a filial que eu vou criar, que inclusive é a empresa agrícola, né? Vai simplesmente criar filial, é o mesmo objeto, não vai mudar nada do objeto, né? Mas lá na alteração eu vou ter que citar, vai criar filial no endereço tal, com objeto tal. Aí lá na consolidação que eu estou... se eu poderia colocar isso somente naquele parágrafo que já diz no contrato original que poderia ser criado filial. Isso aí só que saber. Porque na consolidação você cria uma nova cláusula da criação da filial. Beleza. Certo? Então tá. Ok. Não precisa você se ater daquele parágrafo. A consolidação é um outro instrumento que você está redigindo, porém de maneira correta no presente. Ok, vamos ver o presidente aqui. Geraldo, eu pergunto, o pessoal fala muito de consolidação. Eu só faço consolidação quando foi exigido mesmo. Porque, pergunto, qual o benefício de uma consolidação? O benefício é que você não há necessidade de pegar os contratos e as alterações anteriores. É verdadeiro? Sim. Que eu saiba, não. Sim. Então, se for assim, é benéfico, certo? A outra você pode jogar fora? Não estou entendendo, ué. Não estou entendendo, calma lá. Peraí, deixa eu falar. Vamos supor que eu entro uma citação. Eu só preciso apresentar o último? E se ele exigir os outros? O primitivo e o último. O primitivo e o último. Pera aí, gente.
Ele exige Não, todo. peraí, vamos... Não, eu acho que não. Peraí, Vocês deixa o querem Fábio... Deixa o Fábio... Vocês querem fazer, vocês façam. Eu acho que... Peraí, deixa o Fábio consolidar aqui. Eu vou procurar aqui o dispositivo legal, mas me parece que com o surgimento da 10.406, o novo Código Civil, passou a ser obrigatório ter a consolidação. Ok. Só isso, Geraldo? Ok? O Zé Balto aí com o microfone aí. Vamos. Permita? Oi, pode. Eu gostaria que, antes dele entrar no assunto dele, ele entrasse no assunto dele. Que esse caso que ele mandou, eu achei muito interessante, que a gente tem que estar sempre atento, sempre observador. Eu achei muito interessante o que o Zé Valto mandou para a Rede Globo. Vendo a novela, ele verificou isso. Zé Valto, fala sobre o assunto. Me permita. Justamente, eu estava em casa e vendo um capítulo da novela que está aí sendo exibida Fina Estampa, e me chamou a atenção, no capítulo que eu estava vendo, o fato de que um cara que era um tranquilão é convidado para ser contador, porque ele demonstrou lá que ele teria capacidade. Até a mulher falou assim, mas vou falar com as palavras que eu entendo, você é um bonachão. Ele falou assim, não, mas eu gosto de trabalhar à noite. E eu achei interessante que é uma oportunidade que a novela pode dar para uma valorização da classe. Então eu passei esse e-mail para lá. Sendo contador e vendo as cenas da novela Fina Estampa, onde foi colocado um ator na função de contador da senhora Griselda, acredito que seja uma boa hora para tentar mudar o paradigma desse profissional que tanto dedica à sociedade e nunca é valorizado. Para chegarmos a esse feito, através dessa novela que tantos pontos de audiência consegue atingir, será de bom grado que os senhores autores desenvolvam este papel com lucidez e dê a este profissional um crescimento dentro dos princípios geralmente aceitos da contabilidade, além de honradez, dedicação e, sobretudo, de engajamento na causa social do país, pois acredito que isto é que esta classe laboriosa necessita neste momento, onde, muitas vezes, somos olhados como o homem que está aí para gerar despesas e impostos para a empresa e não como um colaborador de sua empresa. Por favor, não deixe fazer falcatruas, aliás, que esse seja um ferrenho defensor do direito e da legalidade. Se fizerem isto, nós seremos eternamente agradecidos. Ser contador é uma profissão muito gostosa e que demanda conhecimentos e estudos. Portanto, devemos ser valorizados. Cuide bem dessa classe em sua novela, que a sociedade contabilista agradecerá. Atenciosamente, José Valto de Oliveira. Até o meu nome eu errei, porque a gente tem que escrever lá os caracteres, muitas vezes é complicado. Então, conversando com o Everaldo, o que é a minha intenção? Se cada um de nós entrar em contato com a Rede Globo, solicitando que dê valor a este profissional, que não deixe com que ela caia na desgraça, esse profissional, não faça falcatruas, que ele seja um exemplo, um espelho da empresa, eu acho que nós vamos ter um ganho muito grande. Então, é isto. A Rede Globo me respondeu, agradecendo por ter enviado, mas se um pede, eles vão olhar. Se muitos pedem, eles vão analisar. Então, eu acredito que não é demérito nenhum, aliás, seria uma oportunidade muito grande que nós, profissionais, aqui, os profissionais que estão nos vendo e ouvindo através dos meios de comunicação, que faça isso, entre na Rede Globo, onde lá fala para você dar sugestão, insere isso aí, vamos trabalhar para nós, pelo menos um pouco,
Porque eu acho que, não, se nós não conseguirmos, quem sabe os nossos filhos, os nossos netos, poderão ser olhados com mais carinho. Vamos fazer isso. Não vamos deixar com que todos caiam, e sim que nós levantamos e podemos ser ponteiros nesse país. Dá uma salva de palmas. Zé Walter, eu gostei, inclusive comentei ontem a respeito desse sujeito aí. Falei, pô, que cara que eles escolhem para ser o contador. Tremendo de um fanfarrão, mala. Mas eu até comecei a escrever alguma coisa, mas eu pediria para você melhorar um pouquinho isso aí, que o escritóriozinho dele também foi sacanear com o escritório do contador. Pelo amor de Deus, puseram uma mesinha lá na frente, lá. Isso que eu achei... Não, denegriu. Não. Em todo sentido. E ele chegou fanfarrão, viu? Eu estou escrevendo mais ou menos nesse termo aí. Ó. Não sou eu. São vocês agora. Pois é. Eu levantei a bola. Chutem, marquem gols. Então nós vamos, é isso que nós precisamos. Vamos juntar pessoas o pessoal aí, como vocês que estão aí na mesa, pessoas como nós que estamos aqui, pessoas que nos veem. Mas então, eu acho interessante porque você tem uma boa redação e deixou demonstrado aqui, ó. Então você pode até reforçar mais. O Fábio também tem uma boa redação. Pode criar a respeito. Eu gostaria de saber se o nosso diretor administrativo já começou a delinear. O Everaldo, diante das colocações do Zé Walter, o Everaldo me pediu para... Eu estou confeccionando, mas eu vou mostrar para ele, para a gente fazer um em nome do sindicato, né? E também que os associados, porque, como o Zé Walter falou, o que conta é número, né? Quantidade de pessoas, né? Essa categoria. Ô, Fábio. Inclusive, nós vamos mandar, além de mandar para a Globo, nós vamos mandar para os outros sindicatos que a gente tem contato, depois os sindicatos também comprarem a briga, que não custa nada. Nós vamos estar com o marketing da nossa profissão de graça, né? Ô, Fábio, eu gostaria o seguinte. Oi? Isso. CFC. Eu gostaria o seguinte. Ô Walter, o que o Eli falou é verdadeiro? É, pior que é. Então o senhor falou o seguinte, que ele falou mais ou menos. Eu não posso falar que é verdadeiro, que ontem eu não vi, que ontem era conclusão de curso da minha sobrinha. Não, o escritório dele, de ver para um computador, puseram uma calculadorinha lá, daquelas antigas. Peraí, o Fábio falou assim, que o cara é fanfarrão, mas parece que a mulher pediu para ele fazer uma coisa ruim e ele negou. Não, ela pediu para ele fazer. A cena que eu vi só desse contador foi isso. A mulher estava com ele na mesa lá e ele falou assim, não, eu gosto de fazer a coisa certinha, tudo. Pediu para levantar tudo, porque ele queria fazer tudo certo. Foi o que eu vi, que isso aí é ponto positivo. Agora, foi ótimo. Foi. Positivo. Agora, se ele é mala, se ele aí... Tem que rever isso aí. Bem, já que a participação dele foi ponto positivo... É mala, é que ele é boêmio, é namorador. Ele é um bonachão. Na contador não é assim, se não. Se todos né? falarem junto, nós vamos entender. Peraí, um pouquinho, peraí. Everaldo, deixa o Ralo falar aqui, depois eu volto para você. Peraí, vamos ouvir aqui, pessoal. Quem está com a palavra aqui, ó? A participação dele começou quando ele observou um balancete que essa Giselda estava com ele na mão, e ele de cara já viu que estava errado. Ele falou, mas quem é o seu contador? Não, o contador é um fulano de tal. Pois é, mas esse balancete está completamente errado. Por isso, aí por conta disso é que ele foi contratado. Aí é o seguinte, ele já demonstrou um erro que já se encontrava no balancete. Então aí no caso, ele foi contratado por conta disso. E aí a mesa que foi colocada a mesa junto com dentro de outras mesas que estavam lá dentro do escritório, que a Giselda tinha, separou uma mesa para ele. Mas eu acho ainda, foi positivo, mas eu acho ainda que foi baixo demais para uma categoria de um contador. Porque, primeiramente, a vestimenta dele. Eu não gostei da vestimenta dele. Certo? Não, a vestimenta dele... Foi horrível. Ele é um cara da praia, um cara daquela então, ok, região. vamos, cada um vai tirar, talvez ele vai apresentar mais uns 2 capítulos lá. Nós vamos fazer isso com o Zé Walter.
colocou, lançou a bola e vamos ver se nós ajudamos o Zé Walter a marcar o gol. Ok? Com o Fábio aqui e o presidente. Só isso, né, presidente? Quer falar mais alguma coisa? Não. Então vamos aqui agora com o Carlos aí, ó. Vamos aposentar aqui. Minha dúvida é o seguinte, eu fui questionado por uma pessoa, ele é mecânico. Aí ele disse que ouviu falar tal, que a aposentadoria, no caso, seria uma aposentadoria especial, que contaria, o tempo seria contado de uma forma diferente. Eu queria ver se é verdade isso. Alguém quer comentar? O doutor está por dentro aí, doutor? Então, por ouvir dizer, eu presenciei uma vez, eu já tenho uns 4 anos, nem formado eu não era, um mecânico de tratores, por ele ter essa atividade ela insalubre, ele tinha uma redução no tempo de trabalho dele, tá? Mais ou menos isso. Tem essa particularidade, só que não é fácil não. Tem que entrar com um pedido judicial para ser concedido, tá? A legislação permite, mas o INSS faz vista grossa e tem que solicitar isso. Eu queria aproveitar dentro desse gancho aí, Eli. Espera só um pouquinho antes de... Pois é, agora na legislação agora tem o PPPP, certo? Através do PPP, você vai citar todas as periculosidades nocivas que ele está passando. Deixa eu dizer, lá diz o seguinte, o problema é ruído. Vai ter que ter o laudo. Ruído, eles mexem com solda, só que eles têm o equipamento de proteção. Não, mas não tem importância. Tem o LTCAT, vai informar, ou então o PPRA, certo? Vai determinar o grau de poluição que ele estava submetido, ou de periculosidade. Agora, o pintor que mexe com a pintura, esse sim. Agora, o mecânico tem que ver se ele era lanterneiro, se ele estava mexendo só com produtos salubres. Então, tem que, através do PPP, que ele vai reivindicar o tempo especial dele. Então, eu teria, às vezes, que procurar essa empresa que dá... Tinha que contratar um técnico de segurança, ou um médico de segurança, ou um engenheiro de segurança, para fazer o LTCAT ou PPRA, para verificar a função dele e qual o grau de poluição que a empresa expele ou produz. Certo. Você pode falar. Deixa eu falar aqui. Carlos, complementando, não é porque a empresa tenha produtos insalubre ou qualquer outra periculosidade, a empresa pode, através de, como ele falou, dessas empresas, de PPRA, de LTCAT, anular tudo isso aí e o empregado não ser alcançado. Por exemplo, tiver barulho, se ele usa equipamento de proteção, então evita de ele aposente com tempo especial. Agora, isso vai ter um laudo depois da Previdência e tal. Porque de repente, a empresa pode ter todo problema, mas se ela provar com métodos de cuidado, de pretensão, de equipamento, de tudo, que ela anula isso aí de impacto para o empregado, ele não vai ter essa aposentadoria fácil, não. Ô Fábio, me parece lá que era a atividade da empresa no qual ele trabalhava, é que nem maquinista. Quem trabalha, aliás, em linha de ferro, são 25 anos. Aí já é outra situação. Ele não é... Na realidade, por exemplo, antigamente, todos os motoristas que determinavam que era motorista, aposentava com especial, 25 anos. Hoje, motorista tem que ser de carreta de transporte de combustível e tal. Esses carreteiros hoje... O que eu estou dizendo é o seguinte, pode ser produto nocivo, mas se ele trabalha com equipamento de proteção e tal, que constate... Tem, sim, senhor. Se ele trabalha na empresa que tem periculosidade, mas determinados funcionários, a empresa obteve os seus cuidados, teve uma norma de procedimento que evita que atinja o perigo para aquele determinado empregado, ele não vai se aposentar. Espera aí, nós não vamos discutir, porque... Então, o PPP vai ser analisada a situação e o LTCAT e o PPRA. Deixa eu ouvir o Halley aqui. Além dessas características, ainda tem um detalhe de que esses que são obrigados, que são colocados num determinado risco, é pago também por esse risco, quando se faz a CFIP
já vai acrescentado o risco de acordo com o PPRA e ainda pagar um valor maior. Então, além de tudo isso, ainda tem esse detalhe, porque aquele empregado ainda provou que durante um determinado tempo ele pagou alguma coisa maior por causa da periculosidade. A doutora Elane quer falar aqui. Eu quero ler aqui do site da Previdência, falando com relação à aposentadoria especial. Benefício concedido Vamos ouvir ao segurado... aqui, pessoal. Gés e Carlinhos, fazendo favor. Benefício concedido ao segurado que tenha trabalhado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Para ter direito à aposentadoria especial, o trabalhador deverá comprovar, além do tempo de trabalho, efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais pelo período exigido para a concessão do benefício, que pode ser de 15, 20 ou 25 anos. A aposentadoria especial será devida ao segurado empregado, quer dizer, ele tem que ter tempo de contribuição. Trabalhador avulso e contribuinte individual, este somente quando cooperado, filiado a cooperativas de trabalho ou de produção. Além disso, a exposição aos agentes nocivos deverá ter ocorrido de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. Para ter direito à aposentadoria especial, é necessário também o cumprimento da carência, que corresponde ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício. Os inscritos a partir de 25 de julho de 91 devem ter pelo menos 180 contribuições mensais. Os filiados antes desta data têm de seguir a tabela progressiva. A perda da qualidade de segurado não será considerada para concessão de aposentadoria especial. A comprovação de exposição aos agentes nocivos será feita por formulário denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é o PPP, preenchido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais de trabalho, LTCA-T, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Então, assim, tem que comprovar e tem que ser ou a empresa ou o preposto para falar que realmente ele estava exposto a esses agentes nocivos. E aí, vocês viram aí, né? A de 91 para cá tem que ter no mínimo 18. 180 contribuições. Quem quiser pesquisar mais a fundo, vamos ver o Djalma. www.previdencia.gov.br. Fala, Djalma. Eu lembrei de um assunto aqui. Domingo eu fui procurado por um senhor. Ele tem 23 anos de contribuição em carteira de trabalho comprovado. E os outros anos, que daria os 35, foi trabalhado na roça, na lavoura. Como ele deve se fazer para conseguir essa comprovação para a aposentadoria? Ele já está com a idade. Olha, fala, o Gés disse que está sabendo ali, ó. Vamos passar o microfone para o Gés lá. Vai chutando aí para trás aí, ó. Ele tem que ter prova concreta da época que ele trabalhou, né, na lavoura? Na lavoura, né? Isso aí tem várias maneiras de comprovar. Compra de produtos agrícolas, uma série de... No caso dele, deve ser vendas, né? Isso. Vendas também. E depois para somar com o período urbano, né? Para ele aposentar, ele tem que ter, nos últimos anos, ele não pode contribuir com a Previdência Social. E provar que ele também é trabalhador rural dos últimos anos, que aí soma tudo e ele aposenta normalmente. Olha, o que são de lavouras, né? Primeiro ele vai provar que trabalhou na lavoura. Depois tem o tempo urbano. E, por último, tem que ter, no mínimo, aí uns 3 anos que ele voltou para a lavoura novamente. O Ricardo, na reunião passada, ele deu uma sugestão muito ótima. O sindicato rural faz esse cálculo todinho, essa assessoria, sem cobrar nada, e já providencia a aposentadoria lá. Não. O sindicato dá a declaração. Assessoria.
Não, ele dá a declaração, mas tem que provar junto com a declaração. Mas ele vai provar para o sindicato. O sindicato vai ajudá-lo a igual, provar. é igual você emitir um decore. Você dá o decore, mas a pessoa tem que provar que teve aquele... Correto, mas só que o sindicato vai dar assessoria. Assessoria, o que é? Informar toda a documentação, a orientação. Espera aí, volta o microfone. Volta o microfone para lá. O problema é o seguinte, os fazendeiros que ele trabalhou, todos já faleceram. Alguns filhos desses fazendeiros se prontificaram a dar a declaração que ele trabalhou, inclusive cresceu junto com eles lá. Eu queria saber se essa declaração Por serve. isso que eu estou falando para você, nós ficar falando, alegando e buscando informação, o sindicato rural vai te dar o caminho das pedras. Ok? Franciano. Então, antes de passar para você aí, o microfone atrás de vocês, tá de cá já. Primeiro, se ele tem 23 anos de contribuições, já tem idade, é só ir lá e aposentar, não? Mas aí depende do seguinte, ele tem 23 anos de contribuição, ele está com uma contribuição melhor do que o salário mínimo. Aí ele teria que provar 15 anos, mas aí a média dele poderia cair. Né? Certo. Outra coisa que eu quero saber é o seguinte, dia 26 de setembro, minha mãe faleceu. Minha irmã era curadora e perante o INSS. E de lá para cá, a aposentadoria da minha irmã não veio. Aí ela foi na Previdência, a Previdência falou assim, não, nós não vamos pagar para a senhora não, a senhora morreu. Então a minha irmã está lutando com isso. Eu pergunto, seria caso, ela estava perguntando, seria caso de mover uma ação contra a Previdência por danos morais e tudo? Porque ela deixou de receber, deixou de cumprir compromissos e, além de tudo, ela ficou muito magoada deles tê-la matado. Nós temos a doutora Elane e o doutor Ronan aqui. Vamos ouvir a doutora aí, depois eu passo para o Ronan. Bom, no meu entendimento, eu acho que não só danos morais. Se ela deixou de pagar alguma parcela, alguma coisa por conta disso, teve atraso, teve multa, teve danos materiais aí também. Então, mas a princípio eu prefiro que ela entrasse primeiro com o processo administrativo, para tentar buscar esse direito junto ao INSS antes de buscar a justiça. A justiça eu entendo que é sempre um pouquinho mais enrolada. Mas vamos ver, a postura do Dr. Ronan tem mais tempo que eu de caminhada, talvez ele tenha um entendimento melhor. Liga. Às vezes eu posso ter até mais tempo de caminhada do que a doutora Erlane, mas não tem essa juventude, essa disposição e inteligência que esses novatos advogados têm no mercado, sabe? Eu digo aqui, José Valdo, uma ação de danos morais contra a Previdência é perda de tempo e valor lá para o bolso do advogado, sabe? Em segundo, a aposentada era a sua mãe. Quem era aposentada? A minha mãe era aposentada, a minha irmã, que também é aposentada. Que era curadora. Era curadora. Da sua mãe. Da minha mãe. Aí eles cortaram ambas as aposentadorias, dizendo que morreram. Pois é, mas quem morreu das duas? Só a mãe. Só a mãe. Foi mãe. A sua mãe perde. A aposentadoria dela extinguiu, a não ser que ela tenha deixado dependente. Não. Nós não estamos questionando da minha mãe, nós somos conscientes. O que nós estamos questionando é da minha irmã, que foi dada como morta, porque ela era curadora. Certo. Bom, mas aí foi um erro administrativo da Previdência. Tentar corrigir esse erro, você com certeza vai restabelecer a aposentadoria da sua irmã. Agora, a ação de danos morais é perda de tempo, conforme disse. Obrigado. Espera aí só um pouquinho. Deixa o Fábio dar um aviso aqui, depois eu volto. É sobre esse assunto. Então vai. Às vezes isso é gostoso que a gente discorda, né? Eu sempre falo do Alexandre Garcia, que foi mandado embora da Globo, e na frase que ele falou lá, a frase dele quando saiu de lá, Ana? De quem? Do Alexandre? Continua lá. Não.
Eu acho que eles vão aplicar. Os maus vencerão se os bens não fizerem nada. Os bons não fizerem nada. Olha, gente, Ronan, só porque ele pode perder, não entrar, por isso que vira esse vício nosso. Não vou conseguir, aí não vai conseguir mesmo, não. Eu, particularmente, acho que deve entrar com danos morais, porque eu acho que a pessoa que atendeu, ela não teve preocupação de verificar que a pessoa que está na frente dela era uma pessoa viva. Eu acho que foi muito desrespeito, eu acho que deve entrar. Se não receber nada, pelo menos a moral ficou lá na frente. Fábio. Everaldo, você pode maximizar, Everaldo, aquele da receita? A tela. É essa aqui, né? Tá. Não, é essa aí mesmo, tá certo, tá certo. Não, tá certo, que aí ela não vai caber. Bem, pessoal, é só o seguinte, tem recebido muita ligação com relação a pessoal querer saber qual é a posição da Caixa Econômica no que diz respeito à resolução 94, que fala que até 10 empregados, a empresa optante do Simples Nacional pode passar a procuração não eletrônica para o contador fazer a GFIP. Né? Tive na Caixa Econômica hoje de manhã, falaram que não tem uma posição, tive na Receita também não, mas hoje à tarde eu, mexendo no site da Receita, lá no portal do Simples Nacional, encontrei esse aviso aqui, né? No qual ele aqui embaixo, ele deixa bem claro aqui de negrito, né? Que ele se reporta a circular 547 de 20 de abril de 2011 da Caixa Econômica, no qual ela fala que todo mundo é obrigado a ter o certificado. Mas aí ele fala aqui que a GFIP, CFIP, está com o quê? Alterações no procedimento de envio do arquivo CFIP. E aqui ele deixou bem claro, a exigência, ele ratifica, né? A exigência não se aplica à AME, inclusive o MEI, ou EPP optante pelo Simples Nacional, quando houver até 10 empregados, de acordo com o artigo 72 e 102 da resolução do Simples Nacional. Então, se a Receita Federal colocou isso aqui em negrito aqui, é porque a Caixa Econômica vai ter que se adequar mesmo. Né? Então, pois é, né? Como diz a frase do Alexandre Garcia, os maus prevaleceu sobre os bens, né? Porque quem é bem, já comprou, já providenciou tudo, os retardados beneficiaram mais uma vez. Eu gostaria que você traduzisse para mim aqui, porque ficou em cima, depois embaixo, me traduz, leio no você. Como que é o nome? Jalma. Você falou que comprei circular, traduz para mim aqui, em síntese, o que é mesmo negócio? O pessoal ficar sabendo isso aqui, porque vai ir fala assim, Djalma, ia exigir a partir de tanto que apresentasse agora, pai, desse jeito. Não, o que eu estou querendo esclarecer é o seguinte, é que você lamentou que alguns de seus clientes já comprou. Não, comprou por quê? Porque estava atendendo a determinação da circular 547, na qual ela dizia que todo mundo tinha que comprar. É lamentável, né? porque... E agora... Parou. Então é o seguinte, existia essa circular. Essa circular... Existe ainda. Não, essa circular existia. De abril. Peraí, existia ela. Existe. Existia, depois da circular, veio essa resolução. Isso. Tá bom? Bem depois, né? Bem depois. Então, essa circular falava que a partir de janeiro teria que apresentar todo mundo. É isso? Exatamente. Então continua. Não, é lamentável, porque o que aconteceu? Nós fizemos todos os nossos clientes comprar um certificado digital e 95% dos meus clientes são microempresa e agora vem essa circular e diz que não precisa comprar certificado. O que eu vou falar para o meu cliente? Por que ele comprou o certificado digital? É o contador que exigiu. Você imprime isso aqui, mostra para ele que foi... Pois é, mas o que ele vai falar para mim? Porque ele vai falar para mim que eu estou desatualizado. Não, ele vai falar... você mostra para ele a data da resolução. A resolução saiu agora em final de novembro. Mas, mais uma vez, vai constatar o seguinte, os apressados comeram cru. Certo? Eli. Deixa o Rally falar aqui, depois ele fala.
Na realidade, é como o Everaldo falou, como você falou, porque na realidade quer dizer, a exigência existiu. E depois é o seguinte, o certificado não vale só para o ICP. Ele vale para isto e para outras coisas que a empresa também vai utilizar. Correto, só que na realidade o que acontece? No afogadilho do momento, nós contadores profissionais, realmente nós ficamos com medo, porque quem não fez até ontem ou até esse mês, em janeiro não vai dar conta de fazer mais. E o que acontece? Veio novamente uma lei que quem quer andar certo foi prejudicado. Inclusive o Djalma está falando aí. Ele vai lá falar, Djalma, mas para que você precipitou? Você não sabia que vinha uma lei aí que ia... Não sabia, mas ele vai encher a paciência. Deixa eu ouvir o William lá, depois o Ronan. Peraí. Com base nessa resolução, então, a transmissão desse arquivo vai ser feita no formato anterior? Na procuração eletrônica. Ou vai passar a procuração? Não, a resolução ela faculta quem tem acima de 2 e abaixo de 11 empregados, optante do Simples Nacional, fazer uma procuração não eletrônica para quem tem um certificado, ou seja, para o contador. Né? E quando eu estive na Caixa Econômica, logo que saiu... Ela não é a eletrônica de um certificado para um certificado, mas é aquela eletrônica que a gente faz no papel e leva lá para ele certificar. Porque quando eu comecei a questionar isso na Caixa Econômica, me falaram o seguinte, mas a Caixa Econômica tem uma lei, né, que fala que ela legisla autônoma sobre os seus atos. Eu perguntei, é lei complementar ou ordinária? Ordinária. Então você bota ela na gaveta porque a resolução do Simples Nacional está prevista numa lei complementar e pela hierarquia das leis vocês vão ter que acatar. Né? Deixa eu ouvir o Ronan aqui. Djalma, só para confortar você e também aproveitando dizer, assim, o meu posicionamento para os internautas contabilistas e para os senhores, nós estamos aí faltando aí poucos dias para terminar o ano. Eu acho que nós devemos continuar como dantes, eu particularmente, continuar como dantes fazendo a nossa certificação. E até porque, assim como veio aqui a resolução 1094, alterando, que veio posterior à circular 547, já, você pode dizer para o seu cliente, inclusive aproveitar a oportunidade. Ora, meu cliente, é para você ver a seara de legislação que o seu contador vive. Eu, aqui na vigência da circular 547, eu não poderia jamais ter deixado de solicitar que você fizesse a sua certificação. E agora vem essa mudando. Então, isso é para você. Isto é só um pedacinho das mudanças que tem dentro da sua empresa. Isso aí você deve melhorar os meus honorários. Agora você sentiu na pele o que é a situação, meu cliente. Para você ver como nós vivemos. Então, isso é até benéfico para a nossa categoria, sabendo aproveitar isso aí. Agora, eu acho que nós devemos. Eu vou continuar fazendo a minha certificação, entendeu? Não posso dizer para o cliente que até, conforme o Fábio falou, parece que ainda não está pacificado esse entendimento para a Caixa Econômica Federal. Espera só um pouco. Oi? Não, mas fala de empregado. Não. A Caixa Econômica, hoje eles falaram que eles estão implantando, né? Estão adequando o sistema a fazer isso. Eu perguntei, não tem oposição da Caixa? Não tem. E depois que eu achei isso aí, a própria Receita está ratificando essa posição, então a Caixa não tem como voltar atrás. Deixa o Franciano falar, depois eu... Agora a questão do SEI, aí tem uma observação importante. O optante do Simples Nacional, até 10 empregados, vai poder passar a procuração para o contador, mas o contador terá que ter um certificado digital, né? Com registro no SEI, né? Vinculado ao SEI ou CNPJ, porque a maioria tem pelo CPF, né? Então vocês têm que posicionar os seus clientes e propor um rateio, porque vocês vão ter que adquirir um novo certificado que ainda não tem. Então, não é só dizer para o cliente que ficou dispensado, não, porque você vai dizer assim, ou você compra, ou eu compro e vou ratear com vocês, porque senão o custo fica nas costas de vocês. Ok, Franciano. Ô Fábio, aí chega naquele detalhe que eu sempre falei. Eu acho que a obrigatoriedade teria que chegar no empresário primeiro para depois vir para nós. Ela tinha que ser invertida. Porque nós sempre vamos sair perdendo isso aí. Isso aí foi a prova. Se chega lá primeiro uma carta para o empresário falando assim, ó, você tem que fazer certificação digital, e ele viesse até nós, seria diferente.
do que nós ir até ele. Oi. Acontece o seguinte, que nós queremos ser tudo para o empresário, menos contador. Então, até agora, eu pouco sei desse negócio de certificado digital. Eu só falo para ele, a lei está aqui. E eles vão lá, negocia, compram o que quiser e me entrega a ele. Então acontece que a gente quer abraçar tudo. Aí no fim, aí a responsabilidade vem, passa tudo para vocês, e vocês estão nessa agora. Então acho que a gente tem que ir, cada um no seu lugar. Então, se a responsabilidade da empresa, é a responsabilidade da empresa. Se a responsabilidade da nossa... Não, fala assim, ó, Everaldo. Se chega uma carta lá, que a Receita Federal tem o endereço de todo mundo. Se chega uma carta lá notificando ele para fazer, mas na realidade, seria diferente. eu discordo de você e discordo do Everaldo. Fala. Porque na realidade é o seguinte, a lei foi feita para todos cumprir. E é o Diário Oficial que anuncia a lei. Então todos, até prova em contrário, têm que ter acesso à informação. E essa informação, como nós somos consultores dos nossos clientes, infelizmente, ele resguarda em nós. Somos nós que temos que levar as informações para eles. Então, na realidade, o quê? Então, nós temos essa função. Essa função nós abraçamos. A profissão nós abraçamos. Então, o que é que acontece? É responsabilidade nossa. Agora, eu discordo um pouquinho o seguinte. As entidades classistas deveriam movimentar melhor aos segmentos deles, certo? Como tem aí o Sindiloja tentando fazer com que o segmento deles seja mais orientado, mas procura. Ele está querendo fazer parceria conosco. Para quê? Para que os empresários associem e paguem a contribuição. Mas existe uma lei que fala que o nosso cliente não precisa pagar a contribuição. Aí nós vamos lá, paga lá no sindicato que é bom, que você vai fazer. Quer dizer, agora tem as contas que eles fazem que às vezes compensam. Lá tem desconto de exame admissional, demissional, lá tem consultas médicas, lá tem consultório dentário, tem tudo. Quer dizer, mas o empresário não olha isso. Infelizmente ele jogou a bagatela em cima de nós. Agora, que nós fazemos a mesma coisa que o Everaldo faz. Só que o Everaldo ainda tem a oportunidade de mexer com um cliente mais esclarecido, uns clientes que têm poderes aquisitivos melhores, não tem esse mesmo problema que a maioria tem, que são clientes humildes, clientes que estão tentando sobreviver, e para ele nada tem dinheiro, mas ou ele tem dinheiro para tudo, mesmo para pagar o contador também, né? O contador é o último a receber. É minha vez de falar, né? Você falou de mim, né? Não, mas vamos... Eu tenho um negócio importante, viu? Pera lá. Você falou... Deixa só ele aí, eu volto. Não, peraí, você falou de mim. Peraí. Falei não. Falou. Você falou que eu tenho cliente assim, assim, assado. Talvez os meus clientes sejam até bem mais simples do que o seu, mas eu trato ele como cliente. Eu não trato ele como... Ele não me coloca canga. Não, ninguém... Não, peraí, deixa eu falar. Você falou o que você quis de mim. Então, olha bem, eu não sei por que você discordou de mim. Porque essa responsabilidade é para o cliente fazer. Acontece que alguns, não estou falando todo também não, hein? Quer assumir tudo, você me dá o dinheiro que eu vou conseguir, seu fulano e tal. O que acontece é isso. Chama a responsabilidade para você. Aí, o que eu falei, chama a responsabilidade uma coisa que não é da sua responsabilidade, e no fim, o que é responsável não faz. Então, essa é a situação nossa. Muitas vezes eu estou falando para você que até para fazer essa certificação, é o proprietário que tem que ir para fazer a certificação. Então, deixa só o Wendel falar ali para nós ir passar. É o seguinte, é um negócio que teve na semana passada e aconteceu agora sexta-feira e o cliente veio me falar hoje. Fiz a rescisão no funcionário, estava com 2 anos de casa, chegou no sindicato, 33 dias de aviso. Chegou lá, o cara que fez a rescisão lá cobrou mais 3 dias, foi para 36 dias, não quis saber, fez pagar lá na hora e falou que o seu contador não sabe de nada. O que fazer, rapaz? Uma situação dessa. Mostrar a lei para ele. Não sei se você estava na reunião passada, quando... eu falei para ele, eu mostrei esse negócio para ele, ele falou assim, e agora, o que eu vou fazer? Ele teve que pagar lá os 3 dias a mais, lá na hora, lá para a mulher lá, entendeu? Botou na rescisão dela, escreveu
que estava pagando mais 3 dias a mais. E eu mostrei para ele, ele falou assim, mas ele falou, e agora, o que fazer? Quem que vai me ressarcir 65? Deixa eu responder para você. Primeiro, eu falo o seguinte, ou você vai engolir isso aí, ou você vai me dar por escrito. Tá por escrito. Então você pega por escrito, traz para o seu sindicato, que nós vamos defender. E vamos entrar com o processo contra ele. Ele falou por escrito que você não sabia? Não, eu falo assim, não, tem prova, tem testemunha, essa questão que o contador não sabe de nada, e por escrito ele colocou lá os 3 dias a mais na rescisão que foi feito o pagamento lá. De mais 3 dias além dos 33. Tá, mas acho que a sua resposta para ele tinha que ser assim, você mostrar que você está cumprindo uma determinação, uma orientação que foi dada para os fiscais do Ministério do Trabalho. Isso aí eu fiz. Certo? E que, infelizmente, o próprio Ministério do Trabalho, quando passou isso aqui, né, e foi distribuído para os sindicatos isso aqui, mas como eu falei na reunião passada, o sindicato não é obrigado a cumprir o entendimento do Ministério do Trabalho. Como a lei ainda está em discussão, certo? Cabe a qualquer uma das partes ter uma interpretação. Por exemplo, o Ministério do Trabalho entende que os 3 dias só conta a partir do 2º ano. Mas não proíbe que o sindicato tenha uma interpretação diferente. Por quê? Porque isso ainda não foi a discussão no Supremo para ter uma decisão final, porque a lei ficou dúbia, né? Ficou obscura. Então, infelizmente, quem vai dizer que ele está certo? A justiça. Quem vai dizer que você está errado? A justiça ou certo. Então, Fábio. não quer dizer que ninguém é burro aqui no entendimento dessa lei, não. Mas não dá o direito de qualquer pessoa que está no sindicato falar que o contribuinte é burro. Não lhe dá direito. Eu falo o seguinte, essa lei é uma das menores leis que eu vi até hoje e das mais complicadas que eu vi até hoje. É só 2 linhas, certo? Então, a interpretação. Então, se ele falou isso, se eu conseguir pegar a prova que falou que você é um incompetente, traga e nós vamos processar ele por pegasidade também. Deixa a doutora falar aqui, você fala daqui um pouquinho, Zé Paulo. Eu estou vendo aí 2 situações. Uma, da ofensa ao contador, que cabe, sim, o processo, como o Everaldo está colocando. E outra que eu acho que está te preocupando mais é do empresário, né? O que ele faz? O que ele pode fazer nessa hora? Ele chega lá, ele não quer gastar o que foi colocado a mais lá. Você apresenta um negócio para ele, chega lá, é outra coisa totalmente diferente. Se ele não tivesse R$65 lá na hora, ele teria que voltar, e se não conseguisse voltar, que já estava quase na hora de fechar o sindicato, ele teria que pagar mais R$545. Bom, como não tem nenhuma determinação legal ainda a respeito, o que tem é esse memorando do Ministério do Trabalho, que não faz lei entre as partes, não faz lei nem para o sindicato pode tomar uma decisão diferente, sim, o empresário ele pode entrar na Justiça do Trabalho e tentar recorrer desses 3 dias. O que a gente sempre lembra é que, assim, que a Justiça do Trabalho é para o trabalhador. A gente nunca lembra que a empresa pode entrar também na Justiça do Trabalho contra o empregado. Mas, a meu ver, não compensa. Por conta de 3 dias, é melhor pagar. Nesse caso, não, porque não tem, a lei não está clara ainda. Ainda está gerando muita dúvida, está gerando muita discussão a respeito dessa lei, entendeu? É o posicionamento que eu coloquei aqui desde o primeiro dia, quando começou a falar desse aviso prévio. Que é melhor pagar esse a mais, que não vai te dar problema depois na justiça, do empregado querer recorrer por 3 dias, dos efeitos disso na rescisão, porque vem FGTS, vem INSS, tem todas as outras verbas rescisórias também são pagas em cima desses dias a mais. Isso para o empresário é muito pouco, se a gente for olhar bem. Para o empregado é muito. Mas, e o transtorno é chegar lá e não conseguir. Deixa eu ouvir o Zé Valdo aqui. Pode falar, Zé Valdo. O problema é que as nossas legislações, elas vêm de afogadilho, nos coloca numa situação delicada, elas são mesquinhas na sua execução e não nos dá condições de acompanhar. Certo? Eu gostaria só de uma informação que eu estou tentando desde a questão passada. É o seguinte, ali fala de 3 a 10 empregados e 1 e 2. Como é que fica? A lei fala de 2, acima de 2 empregados até 10, e quem tem 1, como é que fica? Nada. Não apresenta nada, né? Não apresenta nada? Não, é porque o 1 ainda não sabemos se vai ser o sistema antigo ou se eles vão inventar alguma coisinha.
Mas tudo indica que seria o disquete, aquela certificação antiga. Outra coisa que eu quero, a informação até tem que passar para uma pessoa que vai me ligar amanhã do interior. Em 7 de janeiro, ainda vamos colocar como estava. Só referente ao movimento de janeiro é que vai ser com a certificação digital. Na realidade seria isso, porque só que dizem que a CFIP, a partir de 2 de janeiro, seria através da certificação digital. Agora nós não sabemos se a competência de dezembro já está incluída ou se vai ser a competência de janeiro. Nós estamos trabalhando em cima da competência de dezembro já. Porque a circular fala que a partir de 1º de janeiro já começa a funcionar a nova conectividade. Outra coisa com relação ao Endo, é bom sempre, para evitar esses problemas, fazer o seguinte: você chega para o seu cliente na hora de fazer a rescisão, você fala, olha, eu tenho um memorando do Ministério do Trabalho que recomenda que o 3 dias é a partir do 2º ano. Porém, os sindicatos estão questionando. Você decide, eu coloco conforme o Ministério do Trabalho ou conforme o sindicato? Que aí evita, chegou lá, se ele dissesse, não, faz conforme o sindicato, o Ministério do Trabalho. Chegou lá, o sindicato questionou, já foi a posição do empresário, já bota o abacaxi na mão do empresário na hora de fazer. E também, como o Djalma falou, liga no sindicato, se o sindicato acatou o memorando, ótimo, se não acatou, bota o abacaxi na mão do empresário para ele decidir como será feita a rescisão. Deixa o Ronan falar aqui. Pois o Halley. Antes, acho que a última pergunta, né, é do Carlos ali. Mas então, colegas, a circular 10, nós temos que observar o seguinte: o que é a circular 10? Olha o entendimento. O assunto dela: orientar o Ministério do Trabalho, orientar o servidor das seções de relações do trabalho que exercem atividades relativas à assistência à homologação das rescisões de contrato de trabalho, tendo em vista a publicação da Lei 12.506. Isto é uma orientação interna. O Ministério do Trabalho está orientando, é uma orientação, não está nem determinando, está orientando aos seus auxiliares que prestam esse serviço. Portanto, uma ação na Justiça, eu acho difícil prosperar, porque essa circular, ela não tem abrangência pública geral. Ela não está determinando ao sindicato, não está determinando às outras entidades. É uma orientação aos trabalhadores do Ministério do Trabalho. Não é lei, uma orientação. Por quê? O que é que o Ministério do Trabalho está querendo com isso? Ele está entendendo, o Ministério do Trabalho, que lá na instância superior irá ser dessa maneira, mas previamente está orientando os seus colaboradores. Mas quando eu falo para entrar na Justiça, no caso aqui, que eu um pouquinho, não é com relação à orientação, porque realmente, como eu disse, a orientação não vai fazer lei entre o trabalhador, porque é orientação mesmo. Mas, se a gente... Eu estou vendo que está na hora de começar a questionar isso mesmo, para que comece a ter algum entendimento nos tribunais, para que os juízes comecem a formar opinião a respeito disso, porque hoje em dia está todo mundo tateando no escuro. O sindicato está fazendo um jeito, dos trabalhadores, cada sindicato de trabalhador está fazendo um jeito, alguns sindicatos de empresas estão entendendo de forma diversa. Então, está tendo muita discussão. Por isso, eu até não concordo com o posicionamento do Fábio, quando fala para fazer conforme memorando, porque eu tenho um entendimento um pouco mais geral e pró-trabalhador, como eu já coloquei anteriormente. Eu não falei para colocar conforme, eu falei para posicionar o cliente que tem o memorando e tem o sindicato. O cliente do contador é que vai decidir. Eu oriento a vocês, enquanto classe contábil, que vocês têm também a função social de vocês, de ter vocês têm como mudar também as relações entre patrão e trabalhador. E, como eu coloquei já agorinha, isso, para o empresário, não vai fazer tanta diferença assim, por conta de 3 dias. Para o empregado, vai. Se os contadores passam a orientar os empresários dessa forma, uma coisa eu garanto, não vai ter problema em sindicato, não vai ter problema com o trabalhador, nem dele querer entrar na justiça depois, nem nada. Porque está sendo favorável a ele. Não há sindicato que vai falar, não vai pagar esses 3 dias aqui a mais para o trabalhador, não, porque não deve. Ele vai falar, você está querendo beneficiar? Então, tudo bem. Seu empresário não vai ter susto nessa hora lá no sindicato. Eu vejo talvez uma recomendação boa, a do colega do lado, que eu não me recordo o nome. Como? Jaume.
é de repente, ligar no sindicato para ver como é que está sendo o posicionamento, para que a empresa não pague a mais se o sindicato entender que não precisa. Mas, de regra, eu acho que seria melhor estar pagando, sim. Porque daqui a pouco vai sair um posicionamento do Legislativo e eu tenho para mim que vai acabar sendo tendente a pagar, sim, mais os 3 dias. Eu vi a reunião passada, inclusive, quando alguém perguntou assim, tem um funcionário que vai ser demitido com 11 anos. Foi até engraçado, porque eu acho que vocês não perceberam, mas quem fez as contas calculou em 33 dias. Pegou os 11 anos completo. Não descontou o primeiro ano. A tendência da gente é fazer esse cálculo dessa forma, considerando, sim, o primeiro ano. Esse é meu posicionamento. Tem posicionamentos contrários. O Ministério do Trabalho já se pronunciou de forma contrária nessa orientação, mas eu acho que é interessante a gente começar a suscitar essa dúvida na Justiça do Trabalho para que a gente comece a ter algum posicionamento mais firme a respeito. Eu discordo da colega pelo seguinte, nós, contadores, nós estamos para proteger o nosso cliente empresário. Eu tenho que chegar para ele e dizer, olha, a norma do Ministério do Trabalho fala que é 3 dias a partir do 2º ano. Não eu mandar ele calcular mais, vendo o lado social. Porque se chegar ao entendimento geral de que realmente é só a partir do 2º ano, depois o empresário vai chegar no contador, pera lá, mas eu paguei a mais tantos dias de vários empregados aqui e você não me falou nada. Nós temos que colocar a realidade. É assim a posição do Ministério do Trabalho e é assim do sindicato. O empresário é que vai decidir. Joga o abacaxi para cima da mão dele. Agora, com relação a isso aqui que eu distribuí, que o Ronan falou que é uma posição restrita do Ministério do Trabalho, quando eu distribuí, eu falei. E antes de distribuir, eu conversei com o Paulo Gama, do Ministério do Trabalho, pedi a autorização dele. E ele falou, não pode distribuir, inclusive nós do Ministério do Trabalho, encaminhamos isso aqui para a maioria dos sindicatos, para ver se chega num consenso geral. Agora, claro, tem sindicatos que não estão aceitando. Aí é a questão que eu falei. Conversa com o empresário. Você quer com 30 dias ou com 33? O Ministério do Trabalho tem essa posição, seu sindicato, se tiver divergente, você é que decide. Paga como é que você quer que pague. E aí joga a mão na mão do contador, do empresário. Ali, que o Everaldo ainda quer falar, ainda tem pauta ainda. Ô, Fábio, uma da opção que a gente tem, nesse caso aí, seria o quê? O sindicato negar para fazer a rescisão, fazer uma homologação, pelo fato de ter somente os 33 dias e fazer essa rescisão do Ministério do Trabalho. Aí já resolveria o problema, já faria com os 33 dias de acordo com o Ministério do Trabalho. Bom, mas eu acho que essa pauta já correu muito. Eu quero jogar outra aí, posso? Espera aí, mas tem uma na frente ali. Tem uma na frente sua. É o seguinte, ó, me parece, Fábio, o negócio está com a fumaça, você chegou, tocou fogo, não tem mais ainda, aí piorou tudo, parece. Em quê? Com esse negócio dessa... Aí ficou mais... Então, eu não estou questionando se quem está certo, quem está errado, eu só estou questionando que o danado do cara lhe falou que você, contabilista, é uma porcaria, só isso. Ok. Só isso que é o questionamento. Ok, não vamos discutir isso agora, não, depois nós vamos entrar com a ação, vai trazer tudo, senão ele tem mais 2 pautas aqui, e nós temos que cumprir a meta aqui. E já... Na realidade é o seguinte, existem 2 alternativas rápidas. A do Halley, lá no Ministério, para falar assim, ó, então nega fazer a rescisão, que eu vou para o Ministério do Trabalho e levo o memorando. E a outra da social, conscientizar o nosso empresário, ó, vamos pagar mais 3 dias aqui, porque se você quiser fazer no sindicato. Se você não quiser fazer no sindicato, nós vamos ter que ir no sindicato e voltar para o Ministério do Trabalho. Vamos lá, Previdência Social, só a pauta. A minha dúvida é o seguinte, o contribuinte, ele é empresário, contribuindo na Previdência Social. Ele contribuiu um tempo na Previdência Social e outro como autônomo, separado. Tem como eu fazer a junção dessas contribuições? Fazer a transferência de um para o outro? Não. A contribuição, ela não independe. Todos são Previdência urbana. As 2. Sei. E a Previdência vai fazer a somatória dos 2. Agora, o que vai entender é o seguinte, a contagem de tempo é única. Se você pagar aqui no mesmo mês e aqui no mesmo mês, a contagem é única. É um tempo só. E se ele tiver, no caso... Agora, se eu paguei 10 anos como empresário, 20 anos como autônomo, aí conta os 10 e conta os 20. Agora, se eu pago como autônomo e pago como empresário, a contagem de tempo é a mesma. Agora, a somatória vai ser a somatória. Eu não sei por que medida que foi uma orientação do pessoal da Previdência de fazer a transferência de um pagamento de uma GPS para... o cadastro dele de individual.
Pois é, isso aí foi orientação. Agora eu não sei como que faz esse procedimento. E não sei se é viável. Isso. Você manda ele agendar no 135 para fazer a contagem de tempo. E, foi lá mesmo, mandou fazer. Agora eu nunca então, fala assim, como faz isso? Eu nunca vi trazer dizer. a orientação. Deixa. Tem uma pauta do Halley. Você quer falar sobre isso? Como é o nome dele lá? O Jesus. Djalma. Sobre aquela colocação que eu fiz com relação à aposentadoria especial, o que é o LTCAT? Laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Ele tem por o objetivo de quantificar os agentes físicos, químicos e biológicos que podem ou não ser nocivos à saúde dos trabalhadores, dependendo de sua intensidade, concentração e tempo de exposição. Através desse LTCAT é possível estabelecer mecanismos precisos para diminuir ou neutralizar os riscos existentes. Isso aqui que eu falei. Que ele neutraliza os riscos de evitar que o empregado aposente com aposentadoria especial. Ok. Halley, a pauta sua, rapidão. Com referência a um... Está falando. Fala na Já está autenticado pela junta comercial, a data do diário ficou errado, porque o diário está correto, tudo certo, porém, no termo de abertura, ele ficou errado. A junta deixou passar o termo de abertura com data errada? Isso. Vai. Com data errada. Como é que eu devo proceder? Para consertar essa data, porque a junta comercial, o diário não tem como fazer, porque já está autenticado. Eu preciso fazer uma errata consertando a data do diário, ou seja, do termo de abertura. É o que eu pensei, e fazer com a junta comercial e pegar uma autenticação também nesse... Converse com o César lá, porque eu nunca passei por isso, não tem orientação. Você tem dispositivo, alguma resolução que fala assim? Sobre o termo? Mas lá tem a prática, é melhor você já sai com a orientação correta. E aí você traz a solução para nós. Pessoal, terça-feira que vem eu quero a presença de todos aqui com um presentezinho para nós brincarmos. Oi. É possível, senhor. Eu estava vendo aqui a agente tributária, né? Interessante, né? Aí todo mês lá no site aparece a agente tributária. Aí ele vai clicar aqui, ó. Quando ele clicar aqui, ó. Entendeu? Para aparecer grandão na agente tributária, lá no site nosso. Aí apareceu aqui, ó, vai aparecer só essa dezembro. Clicou aqui, ao invés da gente estar entrando, é claro que nós temos as coisas, mas se ele colocar isso, a agente tributária lá no nosso site e o mêsinho, então é só pegar isso aqui para ela vir aqui nessa agente tributária. Tá?